Bom dia, maravilhosas. Nossa, eu tô com voz. Coisa boa. Eu passei a noite inteira assim, arranhando a garganta, sabe? Aí eu falei, ai, vou entrar, não vou ter voz. Até pensei. Eu pensei assim, ai, será que eu faço devocional? Eu tô sem voz. Só que até então eu não tinha falado, né? Daí agora que eu abri a boca pra falar, eu falei, tô com voz. Coisa boa, viu? Tô contando aqui, gente, que eu tava totalmente sem voz. De ontem pra hoje, eu não sei o que aconteceu. Eu tava assim, sabe? O dia inteiro. E aí eu acordei e falei, não sei se eu vou ter voz. E eu não tinha falado com ninguém, né? Óbvio. Aí agora, fui falar. Ó, minha voz. Perfeita. É Deus agindo mesmo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha, eu tenho certeza que o Senhor, Ele folheia a Bíblia pra mim enquanto eu durmo. Todo dia, ou durante o dia, em algum momento, Ele vem aqui no meu cantinho, Ele folheia a Bíblia e me mostra a palavra. Porque, gente, já fazem alguns dias que, para eu preparar o devocional para vocês, eu chego aqui e a Bíblia está aberta em alguma passagem diferente. E quando eu começo a ler, eu falo, meu Deus, é essa palavra. E aí, eu juro pra vocês, eu mexo nela e deixo ela assim. E vou embora, trabalho, tudo. Dararara. Quando eu chego pra sentar aqui de novo pra poder estudar, ela tá aberta sempre numa palavra que, quando eu vou ler, eu falo, é isso. Então eu tenho certeza que ele tá folheando a Bíblia ali pra eu poder trazer pra vocês hoje essa mensagem. Porque não é possível. Meninas, obrigada pela presença de vocês. Um bom dia. Estamos aí. Hoje é quarta-feira. Às 6 horas da manhã. Pra vocês aí é 5, né? Todo mundo das 5. Turma das 5 poderosa, viu? Porque o pessoal aqui de Curitiba já tem uns que vêm de vez em quando. Mas tá bom. Vou fazer uma oração pra nós, tá bom? Pra abrir o nosso devocional, pra convidar o Espírito Santo e o Senhor, com certeza. Mas eu já começo desde cedo, então quando eu já tô falando com vocês, ele já tá aqui, pode ter certeza. Mas eu gosto de fazermos juntas. Então vamos lá. Querido e amado Pai Celestial, Pai, o Senhor que é um Pai maravilhoso, um Pai misericordioso, Pai, e o Rei, um Senhor de milagres, Senhor. Obrigada, Senhor, por me dar mais um dia de vida, por dar mais um dia de vida para cada mulher que está aqui, Pai. Obrigada porque o Senhor transforma as nossas vidas, porque o Senhor nos guia, porque o Senhor nos mostra, Pai, respostas, porque o Senhor é presente em nossa vida. Pai, eu sou imensamente grata porque o Senhor me exorta quando é necessário, porque o Senhor me ama a todo momento, o Senhor cuida de mim e cuida de cada uma de nós aqui. Pai, que o Senhor fale através de mim nesse devocional, que elas possam entender, Pai, que elas possam glorificar o Seu nome, que elas possam entender o Seu poder e a Sua magnitude, Pai. Pai, obrigada, Pai. Obrigada porque tenho muito mais a agradecer do que a pedir. E sempre que somos gratas, estamos honrando ao Senhor, estamos exercendo fé, estamos acreditando em Ti mais uma vez, Pai. São essas as coisas que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. A mensagem de hoje eu vou contar uma história para vocês. Eu não sei se vocês já leram a Bíblia e se vocês conhecem a história de Ezequiel. Para quem não conhece, eu vou ler algumas escrituras. E ela tá ali em Ezequiel 37. Que Ezequiel 37 conta uma história que é a visão de um vale de ossos secos. E o que acontece, ó? Eu vou ler algumas só e depois eu vou contar a história para vocês. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ezequiel contando, tá? E ele me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. É uma visão. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muitos ossos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor, tu o sabes. Aqui ele não duvidou do Senhor, ele não duvidou da glória do Senhor. O que ele respondeu para o Senhor? Senhor, tu o sabes. E então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Ezequiel profetizando sobre os ossos secos. Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis.
E porei servos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então aqui, o Senhor ordena que o Ezequiel profetize sobre os ossos e pede para que ele ponha carne, ponha pele, ponha tudo, inclusive espírito, sobre esses ossos. E então profetizei, como me deu a ordem, Senhor. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada um aos seus ossos. E olhei, e eis que viveram servos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe ao espírito, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos o espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Quando eu comecei a ler essa história, ali eu entendi tudo. Eu falei assim, ontem nós falamos aqui e eu falei com vocês sobre milagres. Eu falei sobre nós confiarmos no Senhor, sobre nós exercermos fé, sobre nós sermos gratos. Em algum momento dessa história vocês conseguem duvidar da glória do Senhor? Gente, olha o que o Senhor é capaz. Ele fez ossos serem vidas, por quê? Para que eles se transformassem num exército em Israel, para que fossem fortes, para que glorificassem o nome do Senhor e para que Israel fosse novamente erguida por essas pessoas. Então, essa é uma das visões mais impactantes assim que eu acho da Bíblia. E nós podemos aqui enxergar a glória do Senhor, nós podemos ver o poder da palavra. Olha o poder da palavra. Ezequiel profetizou conforme o Senhor mandou para ele. Então ele falou, assim como o Senhor criou o mundo. Como que o Senhor criou o mundo? Quando você vai ler lá em Gênesis, e fez luz, e deu tal coisa. Então o Senhor ele só falou e as coisas foram criando. E como que ele fez para Ezequiel? Ezequiel, confia em mim, profetize sobre os ossos e apenas fale o que eu te digo. Olhem o poder do Senhor. Vocês têm alguma dúvida de que o Senhor é incrível? De que Ele é Rei dos Reis, de que Ele opera milagres? E aí que mora a nossa confiança. Quanto nós somos confiantes quando nós oramos para o Senhor por determinados milagres que nós precisamos que aconteçam na nossa vida? Quanto nós somos obedientes para falar, para profetizar palavras que vão trazer realmente bênçãos e não a destruição? Porque nós somos muito boas em falar coisas ruins, em fazer comentários ruins. Em, por exemplo, sobre nós agora, algo pessoal. Eu acho que eu sou muito teimosa. Nossa, mas eu sou muito tal coisa. Quando na tua vida você de fato profetizou algo bom sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida das pessoas que você ama? Porque normalmente são essas pessoas próximas de nós que nós fazemos o quê? Nós falamos as piores palavras. Quantas vezes para um filho você não vai lá e não responde de uma forma dura? E você vai ver tal coisa, você é desobediente, você não sei o quê. Gente, nós estamos profetizando sobre a vida dele sem saber. As palavras têm poder. Isso é bíblico, já vem de 1000 anos atrás. Quantas vezes você não falou algo e depois aconteceu? E normalmente é coisa ruim, sabe por quê? Quando nós falamos algo ruim a nosso respeito ou de outras pessoas, a gente fala com sentimento. A gente vai lá e exorta essa coisa. E o sentimento que nós carregamos nessa voz, que nós carregamos nessa palavra, é isso que faz as coisas acontecerem, sejam elas boas ou ruins. Então que hoje nós possamos ter poder na nossa palavra, nós possamos entender as promessas do Senhor, nós possamos falar algo que vai realmente trazer bênçãos e não destruição. Então, nessa passagem, a glória de Deus, ela é mostrada para nós, o poder da sua palavra, a promessa de restauração e um milagre espiritual profundo, porque ali ele restaurou aquele povo, aqueles ossos, aquelas pessoas que foram muito ruins. O Senhor restaurou, Ele deu carne novamente e Ele deu o Espírito novamente para que fossem uma nação do Senhor na terra. Olhem os milagres de Deus, gente, é muito maravilhoso. Eu começo a ler a Bíblia e eu fico assim... Eu vou contar uma experiência para vocês, acho que eu já tô empolgada, né? Vou contar uma experiência. Sempre que eu começo a ler,
E aí eu vou lendo, e aí às vezes eu paro e dou uma respirada funda assim. E eu falo, nossa, como o Senhor é tão perfeito. Olha as coisas que Ele fez, as coisas que Ele criou. E eu sinto um arrepio assim da cabeça aos pés, que desce e faz assim. É uma coisa inexplicável. E aí eu falo, nossa Senhor, obrigada, porque agora eu consigo entender a palavra, eu consigo ouvir o Senhor, sabe? E aí hoje eu tava lendo essa palavra e eu senti esse arrepio assim novamente, sabe? Dos pés à cabeça. E eu respirei fundo e eu falei assim, por que que às vezes eu mesmo que tô aqui conversando com vocês ainda duvido de algumas coisas que o Senhor já mostrou que na minha vida é uma promessa. O Senhor já me mostrou que é o meu propósito, o Senhor já me mostrou que é o meu chamado. E por que que às vezes eu ainda duvido? Então eu falei assim, essa palavra, ela não é só para mim. Ela é para alguém, ela é para uma de vocês que está aqui, que às vezes duvida de si mesma, que às vezes duvida de algo que você sabe que pode ser bom para a sua vida, para a vida da sua família, mas você ainda não colocou em prática, porque você ainda não exerceu confiança no Senhor. Você ainda não falou as palavras que profetizam sobre a sua vida. Então, o profeta Ezequiel, ele é levado pelo Espírito de Deus a um vale cheio de ossos, né? E Deus pergunta para ele, filho do homem, poderão estes ossos tomar a vida? E Ezequiel responde com reverência, Senhor Deus, tu o sabes. E então Deus ordena para Ezequiel, profetize sobre os ossos. Então agora eu falo para vocês, profetizem sobre a vida de vocês. Os ossos na minha e na sua vida são essas pequenas coisas que nós precisamos que elas se reergam, as pequenas coisas que precisam de restauração, ou as grandes coisas. Quantas vezes nós estamos vivendo uma vida vazia, uma vida totalmente no automático, sem propósito algum. E onde nós vamos parar vivendo sem propósito algum? Já parou para pensar que você dorme, acorda, levanta e faz a mesma coisa e no meio desse dia nada de novo acontece? Nada de bênção acontece porque você está vivendo assim, ó, só esperando o dia da morte. Gente, vamos acordar, vamos viver com propósito, vamos ter uma rotina feliz, vamos ter uma rotina com o Senhor, vamos começar o dia aprendendo sobre a palavra, fazendo uma oração poderosa para que o seu dia seja incrível, para que no meio do seu dia tenha milagres, para que no meio do seu dia o sobrenatural aconteça. Que no meio do seu dia você sinta a presença do Senhor, para que não seja só mais um dia na sua vida. Para que não seja só mais um dia na sua vida. Para que você olhe e fale, Senhor, obrigada, porque esse sol é lindo. Obrigada, porque aqui no meu trabalho eu consegui realizar o que o Senhor gostaria que eu fizesse. Obrigada, porque hoje eu fui uma esposa maravilhosa, que se comunicou com o marido, que ouviu o marido, que soube entender as coisas. Obrigada, porque eu pude ser uma boa mãe, porque hoje eu falei com meu filho de forma tranquila, de forma leve. Eu amei ele como o Senhor me ama. Entende? Que nós possamos ser mulheres que vivem com propósito, mas que fazem as coisas com intencionalidade. Colocar a intenção certa, colocar a posição certa, ter a autoridade certa na nossa casa, na nossa vida profissional também. Que possamos ser mulheres brilhantes, porque nós nascemos para ser mulheres brilhantes. O Senhor não nos colocou aqui, neste mundo, nesta vida, para ser só mais uma. Não, nós temos coisas brilhantes pela nossa vida. Mas nós, às vezes, não descobrimos tudo aquilo. Ou, às vezes, estamos acordando agora e isso é muito bom, porque está em tempo. Eu levei 29 anos para poder acordar. Mas, graças a Deus, tem tempo. Vou viver muito. Se Deus quiser, eu vivo até os 100 e poucos anos. Estou me cuidando para isso. Estou tentando me alimentar da melhor forma possível. Entende? Então, amigas, aqui o Senhor nos mostra que a palavra dele é extremamente poderosa e que o Senhor colocou o Espírito naqueles ossos, assim como ele pode colocar Espírito sobre nós. E ele levantou um exército. Então, amigas, que eu e você possamos ser mulheres do exército do Senhor. Que eu e você possamos profetizar na vida das pessoas. Que eu e você possamos plantar pequenas sementes em todo mundo que passar pela nossa vida. Porque se eu e você falarmos do Senhor, se nós glorificarmos o nome dele, você entende que a sua vida vai ser repleta de bênçãos. E não é só pelas bênçãos, é porque você vai passar a viver essa comunhão com o Senhor de verdade.
você vai criar essa intimidade com Deus. Eu não sei se vocês conseguem sentir isso, se vocês conseguem ver. Eu gostaria de passar, mas eu nem sei se eu consigo. Essa alegria que eu sinto por estar vivendo com Ele. Essa transformação que vem de dentro para fora, que me permite hoje estar falando aqui com vocês, me permite aprender a palavra e trazer para vocês e me deixar cada vez mais empolgada. Que vocês possam sentir o que eu sinto hoje, porque é maravilhoso. Então, o que essa visão representa para nós? O vale representa o Israel em exílio, né? Desanimado, sem esperança. O que significa o vale, então? Somos nós, quando nós estamos desanimadas, sem esperança. Mas Deus está dizendo, mesmo que tudo pareça morto na sua vida, eu posso trazer vida de volta. Então, que vocês possam lembrar dessa passagem. Que mesmo que o vale pareça morto, mesmo que a nossa vida pareça morna, o Senhor pode trazer a vida de volta. Só Ele é capaz de fazer isso. Só Ele é capaz de fazer isso. O poder da palavra profética. Os ossos não voltaram à vida sozinhos. Foi a palavra liberada por Ezequiel que ativou o milagre. Lembra de novo, eu vou falar para vocês. As nossas palavras têm poder. Não usem a boca para falar coisas ruins, nem a seu respeito, nem a respeito da sua família e nem de ninguém. Usem a palavra de vocês para abençoar, para trazer bênção, para falar coisas boas, porque as palavras elas têm um forte poder. O Espírito Santo é quem dá a vida, ou seja, quem somos nós se nós formos só um corpo? Nada. Nós necessitamos do Espírito Santo do Senhor. Nós necessitamos, pois é o Espírito que depois da estrutura física ser restaurada, ainda faltava uma vida verdadeira que é o Espírito Santo. Então a vida veio quando o Espírito soprou. Sem o Espírito somos apenas estruturas vazias. Você entende por que nós precisamos estar aqui? Pode ser no devocional comigo ou pode ser você sozinha, tendo um tempo com Deus. Porque aí você vai estar preenchendo, trazendo vida para o Espírito que o Senhor te deu. Encha-se do Espírito do Senhor. Se preencha das coisas boas de Deus para que você possa viver o extraordinário, experimentar do sobrenatural. Para que na sua casa tenha paz, tenha felicidade plena e tenha amor entre todos os da sua casa no dia a dia. Para que vocês possam viver... Sabe aqueles comerciais de margarina? Eles são possíveis. Mas nós precisamos agir com intencionalidade. Nós precisamos profetizar sobre as pessoas da nossa casa e sobre nós mesmas. Lembrem-se, não falem coisas ruins a respeito de si mesmas. Eu já fiz muito isso. E aí o que acontece? Coisas aconteciam no dia para me provar aquilo que eu estava falando. Que eu de fato não era tudo aquilo. Entende? Então que eu e você hoje possamos colocar como meta na nossa vida, falar coisas boas a nosso respeito, profetizar sobre a nossa vida. Na hora que você fizer uma oração, você já agradece. Senhor, obrigada, porque eu sou uma mulher incrível, porque eu sou uma mulher decidida, posicionada, comprometida, uma mulher feliz, uma mulher fiel, uma mulher inteligente, Pai, e que está aqui para viver a sua vida, Pai, para viver tudo que o Senhor tem para a minha vida. Que possamos ser essas mulheres. Então, essa palavra, ela nos mostra o quê? Que o Senhor é um Deus de milagres, que essa é a glória do Senhor, que o Senhor tem promessas incríveis para a nossa vida. E sim, o Senhor é tudo isso e muito mais. Ele é o grande eu sou. Então, é milagre porque Deus transforma o impossível. Ele levantou um exército a partir de ossos secos. É glória porque revela o poder sobrenatural dele. E é promessa porque ele afirma no final: abrirei os vossos sepulcros e vos trarei a terra de Israel. Então ele levantou aquele povo, ele levantou o exército e ele agiu. Amigas, a frase do nosso devocional, então, é: mesmo que tudo pareça seco na sua vida, sem futuro, a palavra de Deus, ela pode ressuscitar. Onde há ossos, ele vê um exército. Então que hoje, amigas, vocês possam lembrar que o Senhor dá vida a tudo, o Senhor restaura qualquer coisa. Nada está perdido na sua vida. Então confie no Senhor,
ore com intencionalidade. Busque a palavra do Senhor e viva no caminho do Senhor. O nosso olhar fixo no Senhor nos traz alegria, nos traz felicidade plena, nos traz amor, nos traz sabedoria, nos traz conhecimento, nos traz a glória de Deus na nossa vida. Então, amigas, a mensagem de hoje foi essa. Acho que eu passei um pouquinho ali, mas acredito que foi por um bom motivo. Que eu e você hoje possamos profetizar bênçãos sobre a nossa vida e das pessoas que nós amamos. Obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Espero vocês aqui amanhã. Amo muito cada uma de vocês. Um grande beijo e até a próxima.